Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Nós começamos então nesse momento a segunda sessão virtual para a capacitação da Rede Brasileira em Informação em Ciências da Saúde, tá? Essa é uma capacitação que nós fazemos anualmente e ela é realizada em coordenação, né, com o Ministério da Saúde do Brasil. Bom, ah, no tema de hoje, né, nós vamos tratar sobre a metodologia Lilas. Na primeira sessão, nós fizemos uma introdução ao tema das fontes de informação da BVS. E ah, quais são as fontes de informação adequadas para cada tipo de conteúdo, cada tipo de publicação que é feita pelas instituições. A metodologia Lilas, ela é utilizada para a descrição e a indexação de documentação bibliográfica, ou seja, essa literatura um pouco mais tradicional, né? Livros, teses, dissertações, relatórios, né, que nós chamamos de literatura cinzenta, e artigos de periódicos, tá bom? No dia de hoje, nós vamos abordar a temática dos artigos de periódicos. Porém, os artigos de periódicos, em anos anteriores, nós já fizemos algumas sessões que são especificamente para a criação de registros convencionais, ou seja, um artigo de periódico normal, que tem autoria, título e tudo mais. Na sessão de hoje, nós vamos fazer um estudo de caso, que justamente é sobre as erratas, é, as retratações, comentários, tá? Que são publicadas em artigos de periódicos. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, que eu tenho uma pequena introdução do porquê, né, que nós vamos abordar esse tema e não fazer, né, essa parte mais geral, porque nós já fizemos essas sessões mais gerais, né, de início de criação de registros em anos anteriores, tá bom? Bom, então, creio que vocês já veem a minha telinha aqui. Então, na sessão de hoje, nós vamos falar especificamente sobre errata em artigos de periódico, tá bom? Essa é uma apresentação que foi criada pela Laís Silva e eu dei uma revisada após a conclusão da criação dessa apresentação. Eu vou pular essa parte aqui e vou direto, tá, para falar o porquê que nós estamos falando sobre erratas, sobre retratações, comentários e artigos semelhantes a esses. Que tipo de semelhança é essa? É justamente aquele artigo que é publicado e é relacionado a um artigo anterior que já foi publicado na própria revista, tá bom? E por que nós estamos falando disso agora? Justamente porque no momento em que nós estamos vivendo, é muito importante nós resgatarmos ou darmos visibilidade a esses artigos que fazem correção ou atualização de algum dado que foi publicado anteriormente. E esse erro que foi cometido em artigos anteriores, eles podem ser erros que nós chamamos de erros honestos, ou seja, uma paginação, uma tradução de um título, né? Algum tipo de correção um pouco de menor grau, diríamos, né? E também casos de atualização, o que acontece bastante em revisões sistemáticas e também em guias de práticas clínicas, tá bom? Guias de práticas clínicas, em geral, não geram erratas, mas a gente tem as publicações de guias de prática clínica em versões mais novas. Então, o que nós sempre recomendamos é que, quando se faça uma busca para uma guia de prática clínica ou mesmo uma revisão sistemática, que se busque a versão mais nova, tá bom? Para a adoção. E o segundo caso, né, que é o que nós, infelizmente, temos visto com uma certa frequência, que é a má conduta científica. E quais são esses casos de má conduta que normalmente nós encontramos ou ouvimos falar por aí, né, no mundo afora? São fabricação de dados, ou mesmo falsificação de dados, incluindo manipulação enganosa de imagens, falha deliberada em revelar relacionamentos ou atividades, né, que são os conflitos de interesse, e também plágio, tá? Então,
em função dessas duas, desses dois, desses dois motivos, é que nós estamos trabalhando a descrição e a indexação de erratas, retratações, comentários e artigos semelhantes, tá bom? Justamente para propiciar para o usuário final, para o pesquisador, para as pessoas que utilizam os portais, né, da BVS, a base de dados Lilacs, as bases de dados da BVS, né, seja base de dados nacional ou de área temática, que elas possam encontrar não somente o artigo que foi publicado primeiro, mas também as erratas, retratações, comentários e tudo mais, tá bom? Para que nós possamos ter transparência e integridade na pesquisa, né? Como uma forma de dar, como os próprios editores buscam muito essa questão da transparência, e para nós é fundamental, é claro, né? Da transparência e da integridade, é que nós estamos trabalhando essa temática na reunião de hoje, tá? E aí, quando nós falamos, né, sobre essas questões de integridade e transparência, e vendo essas duas situações, o que o editor deve fazer quando se identificam erros dentro ou atualizações dentro de um artigo, né? Então, aqui, de forma bastante simplificada, o editor deve criar um outro artigo, que é o artigo da errata, né? Na qual ele vai informar, que é esse aviso de correção que vocês veem aí, tá? Uma vez que se descobriu um erro, que muitas vezes é informado pelo próprio autor, por isso é uma errata, né? É, o editor tem que publicar essa errata o mais rápido possível, tá? E essa publicação da errata, ela deve ser feita dentro do fascículo seguinte, o quanto antes do volume, porque, no caso de publicações contínuas, tá bom? Mas ela tem que estar dentro do sumário e ela tem que ser uma paginação numerada ou com elocation, tudo bem? Justamente porque, para garantir que o bibliotecário que está fazendo a indexação desse documento, dos artigos que estão nesse fascículo ou nesse volume, que ele também inclua e indexe, né, a errata que foi publicada pelo editor, tá? No caso de haver nova publicação de artigo, que pode ser uma substituição, tá? Aí mantém-se a versão mais nova, tá? O periódico deve arquivar todas as versões anteriores do artigo, e essa versão ela pode estar disponível ou não, conforme o próprio editor vá decidir, tá? As versões eletrônicas devem observar com destaque que existem versões mais recentes do artigo. Então, por exemplo, no caso de se manter as versões antigas, por exemplo, foi feita uma errata e não foi publicada uma versão nova daquele artigo. Então, esse artigo, pelo menos, deve indicar, né, que há erratas já publicadas, ok? E no caso de haver versão nova, também que já é uma republicação do artigo. A citação incluída deve ser sempre a mais recente. Aí, no caso dos erros mais graves, né, que nós falamos lá sobre má conduta, existe toda uma orientação específica para os tipos específicos de má conduta. Então, por exemplo, qual conduta o editor deve ter para quando ocorrer, por exemplo, manipulação de imagem, tá? Lá nesse link aqui da COPE, né, já existe um fluxograma que indica quais procedimentos devem ser tomados. E aí, de forma básica, por isso que não substitui, tá? A consulta desses fluxogramas primeiro, essas retratações ou expressões de preocupação, elas devem ser identificadas com destaque, né? Deve estar claro lá que há uma retratação para esse tema, para esse artigo, tá? Mais uma vez, ela tem que ser publicada dentro de um fascículo, né, um volume paginado, deve incluir no seu cabeçalho o título do artigo original. Então, se eu publiquei uma retratação, o editor publicou uma retratação, o título do artigo que foi retratado deve estar no título dessa retratação, tá? E tem que haver uma ligação, tanto do artigo retratado, quanto da retratação, tá? Então, sempre deve haver
uma indicação do artigo que foi retratado e da retratação. E, por último, deve existir dentro da retratação, que é a segunda publicação, o motivo pelo qual aquele artigo primeiro foi retratado, tá? No caso, há casos, né, em que foi publicado, ou foi retratado por plágio, então deve estar explícito na retratação que foi por plágio, tá? Dei só um exemplo aqui como motivo de retratação, tá? Os editores, em geral, eles utilizam alguns formatos, tá? De artigos para esse tipo de retratação, de correção. Então, temos a errata, que normalmente ela é publicada para erros honestos, né? Que nós vemos lá no texto, que é correção de página, correção de título, correção de detalhes menores. Por exemplo, um exemplo que a gente viu ontem foi aqui não havia sido incluído as tabelas de um artigo de um periódico que foi publicado, né? Então, na errata, ficou explícito e informado, e, inclusive, a tabela foi publicada nessa errata. Avisos de retratação e retratação, aí também, em todos esses casos aqui, aviso de retratação, retratação, expressão de preocupação, comentários, respostas do autor aos comentários, artigos corrigidos e republicados, e postagens duplicadas, em todos eles deve estar o motivo, tá, do porquê está sendo feita essa correção, tá bom? Bom, eu paro por aqui sobre o motivo, né, de nós estarmos trabalhando essa temática nessa sessão. E agora eu vou parar de compartilhar minha tela e já vou passar a palavra para a Laís Silva, bibliotecária aqui da Virê. Laís? Oi, o microfone estava desligado. Vou compartilhar aqui a minha tela. Aqui. Peraí. Apareceu aí alguma coisa? Sim. Só não está no modo apresentação, né? É. Deixa eu arrumar aqui. Que hoje tá alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu descompartilhar aqui. Ângela e Hélida, se não está vendo a tela ainda, deve aparecer. Vamos ver, ela vai compartilhar novamente. Apareceu? Não, Não tá aparecendo? não, parou de aparecer para mim também. Peraí. Ele estava compartilhado e agora parou. E agora? Agora deve aparecer, vamos ver. Ainda não? Não? Para mim aqui tá aparecendo que tá compartilhado. Ai, Nada? não. Ué, para mim tá aparecendo compartilhado. Ninguém vê? Não. Tem que parar e Não. compartilhar de novo. Para mim tá aparecendo compartilhado. Descompartilhei. Deixa eu fechar aqui então. Compartilhei. Vou compartilhar a área de trabalho então para ver se dá certo. Aqui. Nada? Não. Ai, o que aconteceu? No teste dá tudo certo. A gente treinou até agorinha, né, Laís? É.
Conseguiu compartilhar, eu vi também. Vamos ver agora se dá para compartilhar pelo menos a área de trabalho, então, e eu tiro de lá. Se você quiser também me mandar por e-mail, por WhatsApp, aí eu posso compartilhar a tela por você. E aí você vai falando, eu vou passando o PPT para você. Tá, peraí, deixa eu tentar. Tava dando certo até agora. Tava. Uhum. Aqui. Não tá indo, não sei por quê. Manda para mim, Laís, porque acho que a versão que eu tenho aqui não é a última. Peraí. Ah, eu vou te mandar então, porque não tá indo mesmo, nem aparece aqui pra mim. Deixa eu ver. Estranho, né? É, não Pode tá ser nem aparecendo compartilhou, assim, eu clico, mas não acontece nada. tá? Manda por WhatsApp, que aí eu projeto para você. Para mim tá Apro... aparecendo como Ah, se a Laís estivesse compartilhando algo. Eu vou tentar derrubar o compartilhamento dela. tá, eu não, Tá. É para mim porque não pra mim, aparece nada. e eu tento compartilhar também, não tá dando. Não aparece nada. Não, vou te mandar a apresentação, porque Ah, não tá nem aparecendo pra mim assim, pra hum, compartilhar, não sei o que houve. que estranho. Até o começo, um pouquinho antes da capacitação, a gente fez o teste e estava tudo certinho. Sim. Aproveitando enquanto a Laís me manda a apresentação, eu só queria informar que o sistema FAdmin já está de volta. A gente tinha marcado de fazer a atualização do sistema FAdmin hoje de manhã, mas e aí já terminou. Então foi mais rápido do que a gente esperava. Normalmente a gente faz a parada do sistema para fazer a carga dos dados do Linux Express, tá? Então, se alguém de vocês que estão aqui online conosco estavam aguardando registros em status Linux Express, né, que são aqueles que a gente carrega, coleta e carrega do Cielo, eles já estão disponíveis dentro do sistema FAdmin, tá bom? Então, para quem estava aguardando, foi feita a carga. Alguém de vocês aqui que está participando é novo centro cooperante, está fazendo a capacitação pela primeira vez? Quem puder responder aí no chat, mais para a gente ter uma noção de quem é novo centro cooperante, porque aí qualquer coisa também a gente fica mais atento, né, para fazer o acompanhamento de vocês, tá bom? De toda forma, né, espero que vocês saibam que sempre que vocês tiverem algum tipo de dúvida com relação tanto à descrição quanto à indexação, vocês podem enviar para a gente. Ah, Rodolfo! Escola de Saúde Pública do Paraná? Ângela, eu sei também. Que bom que vocês estão online com a gente. Bom, tanto Rodolfo, Ângela, sempre que vocês precisarem, manda mensagem para a gente. Vocês são da rede de Secretaria de Saúde do Estado, né? Elaine, César Paraná. Ah, legal, ó. Então, vejo que vocês são todos da rede de secretarias de saúde do Estado, tá? Então, a gente já tem as capacitações do ano passado, que vocês podem ver. Franciele, fazendo pela primeira vez. Ah, tá. Mas todos vocês já usam o sistema FAdmin, né? Só para ter uma noção. Porque aí, qualquer coisa também, se vocês precisarem, é só chamar que a gente faz alguma sessão, mas mesmo assim a gente já tem material específico publicado na página das capacitações da Linux, tá bom?
Deixa eu ver aqui, parece que chegou a apresentação da Laís. Vou compartilhar, estou baixando e vou compartilhar, tá? Eu estava com uma versão anterior da apresentação da Laís. Eu acho que deve ser minha internet. Eu não consigo fechar microfone, eu não consigo fazer nada aqui. Que estranho. Não estou conseguindo mexer em nada. Coisas da internet, né? Às vezes a gente tem algumas surpresas, mas tudo bem, é assim mesmo. Vamos lá. Estou baixando aqui a apresentação, tá bom? Aí, já vou compartilhar a tela. Ok. Vou compartilhar a tela, então, e aí a Laís vai falando o próximo que eu vou trocando, tá bom? Bom, agora sim. Vou colocar já, tá? Tá. Aqui está colocando a apresentação. E, Ângela, daqui a pouquinho a gente coloca o e-mail aí para você mandar as dúvidas para a gente, tá bom? Vocês conseguem ver a apresentação da Laís? Ainda eu não Sim. vejo. Eu não vejo. Não? Não, Aí eu complicou não de vejo vez. nada. Eu só tô vendo vocês aí. Oh. Laís, você não quer desconectar e conectar de novo? Então, mas eu não vou derrubar todo mundo se eu sair daqui? Não, é Não, só você clicar em sair, não em encerrar. tá bom. De toda forma, caso a Laís tenha algum tipo de dificuldade em fazer a apresentação, eu também posso fazer, tá? Vou colocar aqui o e-mail para vocês enviarem dúvidas, tá? É bir.lilacs@parro.org, ou ainda vocês podem mandar para a gente no grupo, o que é muito bom, ó, redbvs@googlegroups.com, tá? Pode enviar nesse Google Groups também, justamente porque a dúvida que às vezes a gente acha que é só nossa, muitas vezes não é, né? Ela é a dúvida de muita gente. E quando a gente manda a dúvida no grupo, é bom que a gente responde de forma ampla também. Ou seja, te responde a pergunta de um e todo mundo vê a resposta, a dúvida e a resposta, e consegue, né, trocar experiências aqui, a partir do grupo, tá bom? Deixa eu ver. Laís está aqui ainda. Você saiu e já entrou ou não? Não. Eu tô com a tela compartilhada. Sueli, você me ouve? Sim, Eu não consigo sair, eu não consigo fazer nada. Minha tela não tem nada, não vejo vocês, não vejo nada. tá de Mas eu boa. estou te ouvindo, mas não consigo voltar. Não Tá bom. consigo mexer em nada. Não sei Então, se é a internet aqui. então, tudo bem. Não Então, sei. eu vou fazer a apresentação, tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Eu vou. Queridíssimos, peço desculpa, tá? Pelo vai e vem aqui. Infelizmente, às vezes acontece isso nas sessões virtuais, tá bom? Bom, então, nós vamos falar agora sobre retratação, errata, comentários e em artigos de periódicos. E o objetivo principal é nós fazermos a orientação de como deve ser a descrição bibliográfica, justamente por causa daquele relacionamento, né, entre o artigo que foi publicado primeiro e a retratação ou errata ou comentário que foi feito em fascículos posteriores. Caso, né, que nós já vimos que temos 3 alunos aqui, né, que são novos na nossa rede, se vocês quiserem ver essas apresentações aqui primeiro, é uma ótima ideia, justamente porque nós temos aqui já a criação de um artigo de periódico desde o início. Eu sei que a Ângela, inclusive, eu já até conversei, né, Ângela, com você em uma sessão em separado. Eu sei que você já fez registros bibliográficos e você está indo muito bem nesse trabalho. Então, fiquem tranquilos, não é um trabalho muito difícil, a única coisa é que ele exige bastante atenção, e a principal característica, né, é a atenção na leitura técnica do documento, né? Observar bem o autor, o título, se ele tem algum tipo de característica especial, como se ele é uma série, né? Ou uma série monográfica, tá? E no caso das erratas, a gente sempre vai ter
característica de que ou vai estar no próprio título, né, que ele é uma errata, ou ele vai estar em uma, sabe, tem tipo um rótulo, né, nos artigos de periódico, que identificam se ele é um relato de caso, se ele é um artigo original. E quando tem erratas, também a gente tem uma área destacada como um rótulo, né, indicando que ele é uma errata, tá bom? Muitas vezes as erratas são publicadas em seção de cartas, tá bom? Bom, então, o que é a errata, né? A errata, ela consiste em um trabalho de reconhecimento de um erro que foi cometido, ou pelo próprio editor, que também pode acontecer, ou pelo próprio autor do artigo. Costumeiramente, né, eles citam onde aconteceu, senão não teria o motivo para publicar a errata. Então, qual é o erro que foi cometido e em qual artigo foi publicado, qual fascículo foi publicado esse artigo, tudo bem? Então, no caso do exemplo que nós tivemos no dia de ontem, que tivemos a capacitação online da rede latino-americana, nós tivemos um artigo que foi publicado sem as tabelas. Então, qual foi o erro? O erro foi do editor, que não publicou as tabelas junto com o artigo. Então, por isso que às vezes a gente acha que é só o autor que erra, mas não. A gente também tem caso do editor, que no caso de ontem foi um erro do editor que não publicou as tabelas, tá bom? A errata, ela pode também aparecer com o nome de erratum ou corrigenda, tá bom? E as erratas, como vocês sabem, elas são publicadas não somente em artigos de periódicos, mas também teses, dissertações, livros, né? Só que aí muitas vezes ele vem, no caso de livro, ele vem como uma folha solta, né? Que é incluída dentro do livro. As retratações, como nós já vimos lá, o motivo, né, de nós termos retratações, eles são, né, trabalhos que consistem de uma declaração publicada por um ou mais autores de um artigo ou um livro, retirando ou desmentindo sua participação na realização da pesquisa ou registro escrito dos resultados de seu estudo. Na indexação, a retratação é enviada ao editor da publicação, na qual o artigo aparece sob rótulo de retratação. Tá? Comentários. Trabalho que consiste em uma crítica ou nota esclarecedora escrita para discutir, apoiar ou debater um artigo ou apresentação anteriormente publicada. Acredito que vocês já tenham visto. Por exemplo, eles podem, um comentário ele pode ser enviado para discordar de um artigo já publicado ou mesmo enfatizar e agregar, né, novos elementos à discussão de um artigo que já tinha sido publicado pela revista, tá bom? Como é que é o tratamento que nós fazemos de uma errata ou de um comentário ou de uma retratação, tá? Eu estou sempre repetindo errata, retratação, comentário, mas vocês viram, né, no início da apresentação, de que existem outras formas também de publicação, tá? Mas eu vou evitar ficar repetindo toda hora e me manter aqui no errata para não ficar repetindo, mas a forma de tratamento é igual, tá? Então, na Lilacs, cada artigo de periódico é representado por um registro, não é verdade? Cada artigo que a gente tem, a gente faz um registro e ele tem que estar em um PDF em separado. Quando um artigo de um periódico é corrigido por uma errata, além desse registro que é o artigo, né? A gente vai criar um outro registro bibliográfico para essa errata, tá? Esses serão dois registros distintos, assim como registros de artigos diferentes, mas são relacionados, essa é a chave do negócio, né? São relacionados através do preenchimento correto dos campos a seguir, que são quais? Autoria, tá? Autor, quem é o autor dessa errata? Título do artigo. Simplesmente deixar o título como errata pode não ajudar na recuperação, não é verdade? Link para o texto completo. Nota geral. Nossa, Sueli, a gente quase não usa a nota geral, é verdade. Mas nesse caso a gente vai usar, tá bom? E tipo de publicação, que aí é no campo de indexação, na área, né, de indexação. Bom, então aqui nós vamos ter como exemplo esse artigo aqui que se chama
Estou lendo para o lado para eu ler melhor, tá? Cimasplatia, pós-mamoplastia, com aumento com implantes de silicone. Tratamento com suturas de adesão, tá? Então, esse artigo aqui é o artigo que foi publicado primeiro. É um relato de caso desses, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8 autores que aparecem aqui. E foi um artigo publicado na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, de 2018, volume 33, número 2, tá? Esse é o artigo que foi publicado primeiro. Aí, a revista, né, o periódico, publicou uma errata para esse artigo. E qual é o conteúdo da errata? Justamente é a mudança do título que a gente vê aqui, né? Deixa eu pegar apontador aqui. Esse título aqui, que está traduzido como pós-mamoplastia, cimasplatia, não sei o que, vai ser... ainda estou aprendendo a usar ponteira aqui, tá? Esse título, onde se lia, né? A errata é justamente a troca da tradução do título em inglês. Onde se lia pós-mamoplastia, blá, 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 leia-se, aqui está, cimastia after augmentation, não sei o que, tá? Então, a nota, né, a errata consiste na troca da tradução do título para o inglês. Essa é a descrição que a gente vai fazer aqui agora, tá bom? E aí, quando nós vamos lá na Lilacs, fazendo a consulta no portal regional da BBS, nós vemos que, olha que interessante, se eu vou lá e pesquiso cimasplatia pós-mamoplastia, que é o título em português, e eu fizesse a pesquisa por palavras do título, eu só iria recuperar cimasplatia, um registro, e não apareceria a errata. Vocês concordam? Né? Então, como foi que a Laís fez a pesquisa para identificar que havia essa errata? Ela teve que colocar o nome de um dos autores, que é o Eduardo Madalosso. Qual seria a outra forma de pesquisar? Não teria como, não é verdade? Por quê? Porque não há no título dessa errata o título do artigo a que ele fez a correção, né? Tanto é que, olha só, né, no registro que está aqui aparecendo, que vocês veem aqui a tradução, ainda está com o título traduzido em inglês anterior, que foi da forma como foi publicado. Então, a errata que foi publicada em setembro de 2018 ainda não refletiu uma correção nesse registro aqui, tá bom? Então, nossa, Sueli, nós vamos mexer no registro novo também? Nós vamos mexer. Por quê? Especificamente nesse caso, a mudança, né, o erro que aconteceu foi na tradução do título. Por isso, nós vamos ter que mexer na tradução do título também, tá? Não é comum, tá bom? Não é comum a gente mexer em títulos, não. É que, nesse caso, a correção feita é justamente no título traduzido. Então, vamos lá. Aqui, um outro exemplo, aqui já mais bonitinho, não é verdade? Nesse exemplo aqui, olha, a gente já tem no próprio título, errata, e o nome do artigo, autocuidado em freiras carmelitas descalças à luz da teoria de Oren, não sei, né? E se você faz a pesquisa pelo título do artigo, você vai encontrar tanto o artigo que foi publicado, quanto a errata. Essa é a melhor maneira. Vocês concordam? Agora, o que não tem de bom aqui ainda? É que se uma pessoa vai lá e faz a pesquisa por um autor, ele não vai aparecer a errata. Se eu fosse lá e pesquisasse pela Nathalie Sampaio Ramos Barbosa, né, que é autora do artigo Autocuidado, eu não recuperaria a errata, tá bom? Então, qual é o caso que nós vamos ver? Da cimoplastia, tá bom? Então, agora nós vamos fazer uma demonstração dentro mesmo aqui da apresentação de como fazer a correção desse registro. E como é? Bom, primeiro a gente vai acessar o sistema FAdmin, que vocês já conhecem, colocar seu login e senha, e aí acessar no menu a registros bibliográficos. Se você só colabora com registros bibliográficos, a opção que vai aparecer aqui no menu vai ser direto registros bibliográficos. Se você tem acesso a pelo menos três
fontes de informação, ele vai aparecer como está aqui nessa imagem aqui, com opções, e você vai ter que selecionar registros bibliográficos. Bom? Uma vez que você selecionou registros bibliográficos, você vai fazer a pesquisa. Como a gente já descobriu que essa errata refere-se ao artigo, né, simulplastia, então nós vamos pegar já fazer a pesquisa específica a partir do fascículo, tá? Então, como a gente faz a pesquisa pelo fascículo? Temos que ir na aba Todos os registros e digitar, se vocês quiserem copiar e colar, né, o título abreviado, tá? Que nesse caso é rev.bras.cir.plast, ponto e vírgula, e aí esse formato é importante, tá? Se a gente digitar alguma coisa errada aqui, a recuperação não dá certo, tá? Tem que ser bem exato. Então, o título abreviado exato, com os pontos que tem, depois dá esse ponto e vírgula, e o volume e o número. Se você tivesse colocado só 33 com o 3, né, número 3 entre parênteses, já daria certo, já recuperaria, tá? Mas aqui a Laís colocou também o ano, vírgula 2018. Quando ela fez essa pesquisa, olha aí que bonito, né? Já apareceu logo aqui no início a errata. E aí que nós vamos fazer? Clicar ou aqui no número do ID, ou mesmo, né, para quem prefere, aqui nesse ícone da canetinha, tá bom? Eu tenho por hábito, normalmente, clicar aqui nos números, que eu acho mais fácil, tá? Mas aí vai do hábito de cada um. Vejamos agora o próximo passo. Vamos revisar esse registro? A primeira coisa que vocês vão ver ao revisar esse registro é que vai aparecer a aba de metadados aqui, tá? E nessa aba de metadados, você já vai ver os dados, né, do fascículo do registro fonte, que traz título abreviado, volume, número e ano, e você vai revisar se está tudo ok aqui com relação a qual base de dados deve aparecer esse registro. Nesse caso aqui, é um registro que está marcado para Lilacs, ok, mantemos só Lilacs. A gente nunca tira, tá? Nós nunca vamos tirar a marcação da base Lilacs, tá? Nunca. Por que eu estou falando desse nunca? Porque a gente já notou que ocorreram, né, nesses anos todos, casos de que, ao marcar para outra base de dados, a pessoa retirou a marcação da base de dados Linux, tá? Se um registro já aparece aqui, a gente nunca vai retirar nenhuma marcação. Se está marcado Linux e BBO, e você vai marcar para BDENF, por exemplo, mantenha Linux, mantenha BBO, e aí simplesmente vem aqui e selecione BDENF, ok? Nós nunca vamos tirar nenhuma marcação de base de dados de um registro, tá bom? Nós vamos simplesmente agregar a nossa base de dados. E aí, seguindo em frente, nós vamos ver uma área que é chamada de informações gerais. Vai estar aqui, nesse caso, era um registro que estava como status Linux Express, e nós vamos indexar, ele automaticamente vai mudar para publicado depois, tá bom? Importante. O tipo de registro, ele é material textual, tá? Não é outro tipo, é material textual. Por quê? Os artigos de periódico, livros, dissertações e documentos não convencionais vão sempre ser materiais textuais. E aqui, na forma do item, também, como nós vamos ter o link para o texto completo, temos que selecionar aqui eletrônico, tá bom? Revistas já vai estar como revistas, você mantém como revistas. Aí nós vamos chegar num próximo, uma área seguinte, né, que fala sobre a descrição do nível analítico. O que é o nível analítico? É o nível do artigo ou o nível do capítulo, tá? Quais são os autores desse artigo, né? E aqui nesse exemplo, a gente já tem a autoria pessoal deles com a filiação institucional, tá? Vocês viram que lá na errata estava sem autoria, lembra que apareceu no registro como anon? Como nós temos, e para garantir que vai ser feita a recuperação desse registro, nós vamos incluir todos os autores do artigo original dentro dessa errata, tudo bem?
Então, se o documento da errata não informar o nome dos autores, consulte esses nomes dos autores no documento original, que é aquele primeiro, para que você possa incluir esses registros, tá bom? E aí, nós vamos colocar. Ficou um pouquinho pequeno. Ontem eu fiz um teste de fazer zoom, parece que não funcionou. Eu vou testar só mais uma vez, mas se não der certo, tudo bem, depois a gente vai compartilhar esse PPT com vocês, tá bom? Então, o que que tem na afiliação institucional? Bom, primeiro é o nome do autor, certo? Que vai ser incluído como sobrenome, vírgula, nome, e sempre vai estar de acordo com o que está no documento, tá? E aí, a afiliação, esse é um campo fundamental. A afiliação, ela vai ter nível 1, nível 2, nível 3. A afiliação nível 1 sempre vai ser a mais geral, digamos assim. Então, é a universidade, tá? Às vezes é o governo, né? Então, tem que ser, sei lá, São Paulo, ponto, Secretaria de Estado do Governo, né? De Saúde, tá? Então, sempre vai ser o nível mais geral, tá? O nível 1. O nível 2 é o logo a seguir. Então, aqui nesse caso, é a Santa Casa de Misericórdia. Poderia ser, por exemplo, no nível 1, universidade, no nível 2, faculdade, e no nível 3, o mais específico, departamento de pós-graduação, blá, 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 tá bom? Deixa eu parar de fazer zoom, porque eu acho que não deve estar enxergando. Mas, de toda forma, o importante aqui é autoria, sobrenome, vírgula, nome, afiliação do mais geral para o mais específico, incluir o nome da cidade quando está na afiliação do autor, e incluir o país de afiliação. Afiliação. Afiliação significa da instituição. Se o autor é argentino, mas está empregado aqui na UFABC, por exemplo, né? Então, a gente vai ter, o UFABC é a Universidade Federal aqui de ABC, que é Santo André, São Bernardo, tá? Enfim, isso não é importante. O importante é que a gente tem que não considerar a naturalidade da pessoa, mas colocar a instituição, onde está localizada a instituição em que a pessoa está afiliada, tá bom? Outra coisa importante sobre a afiliação é que na afiliação nós não consideramos titulação. Então, se na afiliação do artigo aparece doutor em, não sei, psicologia, blá, 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 na universidade tal. Aí, em seguida, ele põe ponto, colaborador, professor na Universidade Federal, tal, tal, tal. O que nós vamos colocar é o colaborador, professor na universidade. Tira o colaborador, tira o professor e deixa só a universidade, tá bom? Nós não colocamos a titulação, nós não colocamos cargo, nós colocamos somente o nome da instituição, do mais geral para o mais específico, tá? E aí, isso para tudo, vamos colocar todos os autores. E aí, no título, lembra que o título aparece só como errata? Então, nós vamos fazer uma edição aqui nesse campo de errata e incluir o título do documento que foi sujeito, né, o motivo da errata, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui no título, errata de, cimasplastia pós-mamoplastia, tá bom? E o título já veio traduzido na errata. Então, nós vamos colocar a versão da tradução aqui também nesse campo. Ou seja, erratum tu, e aí coloca a tradução nova. Lembra que isso aqui, que esse artigo, o motivo da errata era a tradução? Então, nós não vamos colocar o título antigo, anterior. Nós já vamos colocar o título que foi traduzido corretamente para o inglês, tá bom? Então, aqui, na tradução do título, nós vamos colocar já o título corrigido. E não se esqueçam de colocar aqui, né? Qual é o idioma do título. Bom, aí, olha, que bonitinho, né? Uma vez que a gente saiu daquele só errata, agora nós vamos ter no título errata de, com o título por extenso, bonitinho, com o código do idioma desse título aqui, tá? Então, o resultado dessa edição é isso que vocês estão vendo aqui na tela agora. E o título traduzido para o inglês? Quando é que eu vou usar? Esse campo, ele está dentro do FAdmin e fica logo abaixo do título. Nós só preenchemos esse campo quando quando a tradução é feita pelo bibliotecário, tá?
Então, quando nós vamos lá e fazemos a tradução do português para o inglês, nós vamos colocar aqui nesse campo. Se a tradução do título em inglês já aparece no documento, nós vamos lá e coloca no campo título, ok? Então, é somente nessa ocasião que a gente coloca título traduzido em inglês, quando o bibliotecário faz a tradução. Seguindo um pouco mais à frente, aqui na aba de metadados, nós vamos ter a área de informações complementares. Então, se tem tabela, se tem ilustração, se tem mapas, a gente tem que clicar aqui e colocar essa informação. Todo o campo do sistema, tá? Ele tem um link. Vocês veem que eles têm um sublinhado, tá? Você pode clicar nesse nome do campo e acessar ao Help. Então, no caso aqui, a gente não preencheu com nada em informação descritiva, porque não tinha. Vocês viram a errata, não é verdade? Era 4 parágrafos, então não tinha nenhuma informação descritiva, nem tabela, nem nada. Então, deixamos em branco. Aqui, nós colocamos que tinha o idioma inglês e português, que é o caso, e, no caso, também havia registro no DOI, por isso está aqui representado. Agora, o diferencial, né, que tem nesse tipo de documento, tá? Na nota geral, nós temos que incluir, né, que essa errata, ela é uma errata para o ID 909426, tá? E aí, nessa nota, esse ID que está aqui aparecendo é o do ID do artigo Simasplatia, tá bom? Então, aqui é um referenciamento que nós estamos fazendo, tá bom? Então, vocês vão colocar essa notinha nesse formato, errata para, 2 pontos, e o número do ID. Seguindo em frente, na descrição dos metadados, se tiver, como vocês viram no documento, não tinha nem palavras-chave do autor, não tinha registro de ensaio clínico, porque não é um ensaio clínico, e não tinha resumo. Erratas, nunca tem, dificilmente, nunca vi, né? Até hoje nunca vi um resumo numa errata, acho que não tem, tá? Então, não precisa preencher. E aí, a parte interessante, né, de como é que nós devemos fazer a indexação. Em geral, como vocês viram, no caso desta errata em específico, não tinha nenhuma informação sobre o tema, a não ser o próprio título. O que nós vamos fazer? Nós vamos repetir pelo menos os descritores primários, tá bom? Então, esses descritores que estão aparecendo aqui, poderia ser melhorado? Poderia ser melhorado, tá? Mas aí a gente simplesmente agora, para demonstração, só copiou e colou a indexação que já havia no artigo principal lá, o que foi sujeito da errata, tá bom? Então, qual é o procedimento? Nós vamos copiar e colar pelo menos os descritores primários, aqueles que aparecem, né, claramente no título, tá bom? Mesmo que não haja essa descrição. Por que, Sueli, que nós vamos colocar os mesmos descritores primários? Para o caso de, quando houver uma recuperação daquele artigo, esse artigo também ser recuperado, esse artigo de errata também ser recuperado, tá bom? Outra característica importante, olha aí, temos um tipo de publicação, tá? Que deve ser incluído. Sueli, nós vamos colocar o tipo de publicação nos 2 artigos, tanto no primeiro quanto no segundo? O primeiro que foi o artigo mesmo e o segundo que foi errata? Não. Nós vamos colocar o tipo de publicação errata somente na errata, tá? Existem outros tipos de publicação que podem ser incluídos concomitantemente? Sim. Se uma errata foi publicada, por exemplo, não é comum, tá? Mas não é comum no caso de errata, porque errata normalmente vem com o nome de errata. Mas faz de conta que era um comentário. E esse comentário veio numa sessão de cartas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o tipo de publicação comentários e também vai colocar o tipo de publicação cartas, porque veio na sessão de cartas, tá bom? Uma mensagem, um comentário veio em um editorial. Como que eu vou colocar? Eu vou colocar comentário como tipo de publicação e também editorial. Tudo bem? Então, existem tipos de publicação específicos para esses tipos aqui, tá? Errata vai ser utilizado somente no registro que é da errata em si. No caso de retratação, nós temos 2 tipos de publicação, tá? Publicação retratada, que vai ser
a primeira publicação e, no caso da retratação que foi publicada, é retratação de publicação, tá? Nós vamos, depois dessa sessão, publicar uma nota técnica, que nós vamos linkar lá na sessão de capacitação, na página de capacitação dessa sessão aqui, tá bom? Nós gostaríamos que depois vocês pudessem consultar para seguir direitinho esse passo a passo que a gente está mostrando para vocês, tá? E vai também estar nessa nota técnica essa parte da indexação, tudo bem? Nós vamos colocar alguns exemplos a mais, além desse que a gente está apresentando para vocês hoje, tá? Bom, então, de indexação, nós temos que sempre, então, repetir descritores primários, colocar tipo de publicação e, no caso de haver descritor pré-codificado, nós também repetimos o pré-codificado, tá bom? Texto completo. Estamos agora na aba de texto completo e temos que incluir, copiar e colar a URL do artigo no site, tá? Essa é a recomendação padrão, tá? A gente dificilmente carrega documentos dentro do FA-admin. Quando é que nós carregamos documentos, textos completos no FA-admin? Quando a gente sabe que há certa instabilidade nos serviços do servidor da instituição. Ou porque o servidor é instável e toda hora está fora do ar. Acontece bastante, né? Infelizmente. Aí a gente carrega. Ou quando a gente sabe que dentro da instituição não tem ainda um repositório institucional, não tem um sistema de gestão de periódicos, tá? Porque quando a gente tem repositório e quando a gente tem um sistema de gestão de periódicos, esses links dificilmente vão mudar, tá? Então, nesses casos, a gente sempre recomenda colocar o link para o texto completo no site, tudo bem? Então, para caso de que o servidor da instituição está toda hora fora do ar, ou que vira e mexe o link muda, e aí todos os links quebram, nesses casos também a gente faz upload, tá? Então, são exatamente dois casos de instabilidade, tá bom? Nesses casos, pode carregar. Se não, coloca o link da instituição. Aí a gente vai selecionar. Eu vou fazer de novo o zoom para ver se ajuda a ver. Eu não sei se vocês estão enxergando bem ou não, mas eu coloquei aqui, tá? Então, nós vamos ter o link para o texto completo. Vamos selecionar a caixa onde tem o textinho aqui, texto completo. O idioma do texto, tá? Porque, mas por que a gente pode colocar mais de um link? Pode, se sabe título paralelo? Quando você tem um documento que está tanto em português quanto em inglês, é bastante comum em artigos de periódico, tá? Em artigos de periódico, eles publicam tanto português quanto inglês. Então, a gente vai colocar os dois links aqui, simplesmente mudar o idioma, tá? O link do texto completo em português, a gente vai selecionar português e o idioma. O link do texto completo em inglês, nós vamos colocar em inglês. Nesse caso aqui é uma página HTML, tá? Mas se for o documento PDF, a gente coloca PDF. Acho que era PDF, hein? Agora olhando aqui o outro caso. E aqui em nota pública, nós vamos colocar errata, tudo bem? Seguindo em frente, ó. Realmente, eu acredito que nós vamos ter que mudar aqui, ó. Onde está HTML estático, nós vamos colocar PDF, tá? Porque a gente dá um clique aqui com o botão do mouse, botão direito do mouse, você vai copiar o link da página, tá? E aí você cola aqui esse link aqui, tudo bem? E aí a gente muda aqui para PDF e aqui para PDF também, tá? Que mais? Só. Aí a gente publica, grava como publicado, e aí quando nós fizermos uma pesquisa por aquele ID, que também é possível, a gente coloca ID, 2 pontos, e o número do ID que a gente acabou de editar. Aí nós vamos ver que já vai estar lá com a correção. Aí, nós terminamos a revisão do registro da errata, não é verdade? Agora nós vamos corrigir o registro original, o primeiro artigo. Então, eu vou colocar o ID desse artigo que foi publicado, né, o CIMAS Platia,
e vou recuperar aqui. Clico no ID e acesso. Lembra que a correção era no título, em inglês? Então, nós vamos copiar o título novo, tá? Em inglês e colar aqui. Por quê? Porque essa é a errata, essa é a correção que foi feita, tá? Esse é um caso diferente do normal, tá? Muitas vezes a gente não mexe aqui no título, tá bom? Então, eu venho aqui, copio e colo o novo título. Editei. E aí, o que tem de diferente? Eu tenho que fazer a nota que vai informar que esse artigo tem uma errata, tá bom? Então, eu vou lá em nota geral e coloco errata D. E coloco o ID, 2 pontos com o número. Tudo bem? É isso. Feito isso, eu vou gravar como publicado. Tudo bem? E aí nós vamos ter os registros igualzinho a gente viu lá naquela primeira tela, né? Com o cimasplatia, que é o primeiro artigo, e em seguida a gente vai ter errata para cimasplatia, tá? A gente revisou, então, os campos de título, autor, nota geral, link e a indexação, colocamos o tipo de publicação errata, tá? Então, quando nós estivermos trabalhando com esse tipo de documento, tá? Que faz esse relacionamento, temos que colocar essas informações aqui. Dica sobre errata que está em dissertação ou tese, tá? Então, sendo necessário, né, incluir uma errata, ela deve ser inserida logo após a folha de custo, constituída pela referência do trabalho e pelo texto da errata, apresentada em papel avulso ou encartado, acrescida ao trabalho depois de impresso, ok? Então, essa é só uma dica, e depois a gente vai publicar esse PPT aqui com também uma nota técnica, dando todos esses detalhes do que a gente falou aqui hoje, tá bom? Gostaria de saber se vocês têm dúvidas sobre a descrição e a indexação de erratas, retratações, comentários, todos aqueles que eu falei, tá? E depois, tá? Nós estamos publicando toda a documentação nessa página aqui, que tem esse link encurtado, tá? Bit.ly, que está marcado aqui, que vocês podem acessar. Nós estamos no começo da semana, na segunda-feira, enviando a agenda da semana. Então, essa semana nós tivemos, além das 2 capacitações, né, espanhol e português, também tivemos hoje de manhã atualização no sistema FAdmin. Essas informações foram mandadas na segunda-feira. Para que vocês não fiquem recebendo tantos e-mails no decorrer da semana, a gente vai publicar, mandar o e-mail da documentação das sessões de ontem e de hoje na sexta-feira. Tudo bem? Então, nossas comunicações têm se limitado a segunda e sexta-feira, tá? Se vocês precisarem, por algum motivo, de uma documentação e não tiverem recebido esse e-mail ainda, vocês vão lá na página e dão uma olhadinha se já está pronto, tá bom? Em geral, dá um dia e pouquinho, a gente já consegue colocar toda a documentação nas páginas, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dependendo, né, amanhã já deve estar lá essa documentação, tudo bem? O que pode ser que não esteja lá de cara é a gravação, porque a gravação pode demorar um pouquinho, mas também a nota técnica nós vamos trabalhar para revisar e passar para vocês, tudo bem? É isso. Para os que estão começando, ou se vocês quiserem, né, tem umas diquinhas aqui da Laís, né, que é assim, se vocês quiserem, tá, usem sempre, na verdade, né, sempre que vocês tiverem dúvida, né, sobre esses temas específicos que a gente está falando, usem as apresentações como material de consulta, se vocês quiserem, aí sim, se vocês quiserem, né, crie uma pastinha, um diretório no seu computador e salvem tanto esses links aqui para facilitar, ou coloca, no caso de link, dá para também colocar entre os favoritos, né, e baixem essas apresentações para ficar como material de consulta, assim facilita. É claro que todo ano a gente está publicando não só material de capacitação, mas também das atualizações que nós fazemos, tá bom? E manuais, né? Nós temos o manual de descrição bibliográfica publicado e também o guia de seleção e também o manual de indexação. Nós vamos incluir aqui o manual de indexação para vocês, o link para vocês conseguirem acessar.
O manual de indexação foi revisado recentemente e ele já está publicado na página aqui dentro do site da Lilacs, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, como já coloquei no chat, pode mandar para o grupo do Rede BVS ou também para o e-mail da Lilacs. E todas as nossas capacitações, sessões virtuais, estão nesta pagininha aqui que vocês estão vendo, que são divididas por públicos, tá? 2 são para centros cooperantes, que são essas 2 aqui. Uma é para coordenador e uma é para editor ou equipes editoriais de revistas, tá? Quais são essas sessões? Indexação de documentos, que é essa aqui, de Lilacs, tá? Lilacs, mas é a metodologia Lilacs. Essa metodologia de indexação ela é aplicada a todas as bases de dados da BVS. Para coordenadores de rede da Lilacs, aqui, buenas práticas em los processos editoriais de revistas científicas para Lilacs. Todas essas sessões aqui, elas são em espanhol, portunhol, tudo bem? Mas acredito que vocês conseguem, porque a gente sempre vê, né, a participação do português, da rede brasileira. Por que a gente faz em espanhol e não em português? Porque a rede da América Latina, eles têm mais dificuldade em entender o português, o que não acontece com a rede brasileira, né? Sempre que a gente faz com a rede brasileira, mesmo no nosso portunhol, nós vemos que a rede brasileira sempre participa e nos interage conosco com relação a dúvidas e tudo mais, tá? É por isso que, para alcançar um público maior, nós fazemos essas sessões em espanhol. E essa sessão específica a gente sempre duplica. Então, ontem a gente teve a em espanhol e hoje nós estamos fazendo em português. O conteúdo foi o mesmo, tá? A diferença foi o idioma. Bom, é isso. Temos aqui algumas referências sobre o que nós pesquisamos, né, para poder criar esse conteúdo que está aqui, que foi apresentado para vocês. É isso. Quero agradecer muito a participação de vocês e agora nós vamos abrir para perguntas, tá bom? Eu vou parar de compartilhar a minha tela e gostaria de ver aqui no chat se vocês têm dúvidas. Ó, a Angélica colocou aqui no chat o link para a capacitação e a Leissa colocou, obrigada, Leissa, o link para o site da capacitação. Desculpa, a Angélica colocou o link das sessões virtuais e a Leissa da capacitação, tá? A Angélica também colocou. E também, quem não fez ainda, não registrou ainda a sua presença, por favor, cliquem aqui nesse link para registrar a presença. É esse https://bit.ly com y, barra não, slash, né? Barra invertida, 3mgd, x maiúsculo, j maiúsculo, n maiúsculo, tá? Para registrar sua presença. Alguma dúvida? Não vejo comentários aqui. Obrigada, Rodolfo. Obrigada pelo feedback, tá? Bom, caso vocês não tenham dúvida, então, fiquem à vontade, tá? Para nos enviar as dúvidas de vocês por e-mail também, tudo bem? A qualquer momento, vocês podem nos contactar para tirar dúvidas. Agora, eu peço que vocês abram suas câmeras, para que a gente possa tirar uma fotinha com vocês. Eu vejo aqui o Roberto, a Romilda, vejo, mas não vejo. A câmera dela parece que não está aberta. Quem puder abrir. Olha, Glória! Que bom te ver. Marcelo Cunha, Magda. Ah, que bom ver vocês. Elisene, Adriana. Oh, rede das secretarias em peso aqui, hein? Muito bem. Vocês estão com saudade? Eu também estou com saudade de vocês. Cibele. Vamos ver quem mais. Vilma. Ê, que bom ver vocês. Se você, aí peço para as amigas tirarem foto também. Eu vou tirar. Ó, tô vendo a Matilde. Se a secretaria está em peso aqui. Muito bom. X, vou tirar foto.
Quem quiser abrir mais câmeras pode vir. Vou tirar mais uma. Deixa eu só compartilhar essa daqui aqui no nosso grupinho para a gente. Ah, não, vou colocar. Ah, vou colocar no grupo. Depois a gente publica e manda para vocês também. Eu vou tirar outra, tá? Mais uma. Quem tiver ainda com a câmera fechada. X. Maravilha. Nossa, me vi duas vezes aqui. Bom, é isso, queridos e queridas. Qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição de vocês para dúvidas e nos vemos no mês que vem, hein? Nós vamos ter uma nova capacitação em maio para falar sobre o tema de documentos não convencionais, monográficos e teses e dissertações. Tudo é uma mesma sessão? Sim. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar as características de cada uma dessas fontes, desses tipos de publicação, tá bom? Aí, vocês vão ver o porquê que a gente separa, né? Tem campos diferentes que devem ser preenchidos, tá bom? É por isso que a gente faz separado a descrição na hora da seleção do tipo, tá? Mas a descrição como um todo, né? A gente já sabe que ela é padronizada, tudo bem? Bom, é isso. Quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês e nos vemos nas próximas sessões. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até a próxima. Um beijo. Um beijão para a Glória Querrenho, que é do Paraguai, hein, gente? Abraços a todos aí do Paraguai. A Maria Antônia, a todos os colegas.